Gente, tá legal? Posso ler? Vamos junto comigo? Diz assim, ó: o homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abres os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Desvia-te dele para que tenha repouso, até que, como o jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. Porque há esperança, verso 7, capítulo 14 de Jó, verso de número 7, diz assim: porque há esperança para a árvore, que, se cortada, ainda se renovará, e não cessará os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta nova. 10. Mas morto o homem é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco. Assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus. Não acordará, nem se erguerá de seu sono. Amém? Feche os seus olhos aí, por favor. Feche os seus olhinhos, incline a sua cabeça, que nós queremos orar. É Jó 14, do 1 ao 12, tá? Jó 14, do 1 ao 12, ok? Vamos orar? Feche os seus olhinhos. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu peço que a tua mão poderosa esteja sobre a nossa igreja agora, e o Senhor possa abençoar o nosso culto, a mensagem, e o Senhor possa fazer com que ela desça aí do céu, do seu coração, como o Senhor preparou antecipadamente aqui na terra para os nossos corações, de uma maneira simples, para que todos possamos entendê-la, compreendê-la, e assim, Senhor, tenhamos aumentado a nossa fé no Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Esse texto é um texto extraordinário, como eu disse no começo. Eu vou abordar primeiro o segundo tema da mensagem, depois eu volto para o primeiro. Eu disse para você que eu ia te falar hoje sobre a nossa relação com Deus, e eu farei isso, mas antes eu quero que você observe comigo o verso de número 10. Eu quero perguntar para você: quando você ouviu falar em reencarnação, né, que é uma teoria de algumas pessoas, não é apenas do espiritismo, do kardecismo, mas existem também do budismo e de várias outras religiões que afirmam que isso existe, né? Só que a Bíblia contraria essa tese, né? Eu queria mostrar isso para você, para a gente iniciar nossa conversa, mostrar para você que a Bíblia contraria a tese da reencarnação. Tá legal? Eu queria ensinar você isso dentro da Bíblia, aqui no Velho Testamento, porque esse texto ele é extraordinário, né? Extraordinário, ele é muito legal. E ele diz assim: olha o que o nosso irmão Jó, ele diz a respeito da pessoa que morre. Presta atenção, ele diz assim, ó: mas, vírgula, morto o homem é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? É uma pergunta que muita gente se faz, né? Quando você morrer, você vai para onde? Quando você morrer, você vai para onde? Você já fez essa pergunta, tenho certeza disso. E tem muita gente que ainda não tem bem certeza no seu coração sobre isso, não é? Porque já ouviu tanta gente falar tanta coisa, não é? Já ouviu tanta gente falar tanta coisa que às vezes fica meio lá, meio cá, falando: olha, eu não sei, porque, né? E na verdade as pessoas não têm muito essa noção. Muita gente não tem essa noção, né? Então eu quero dizer para você o que a Bíblia nos ensina aqui já no Velho Testamento, né? Poderia lhe dizer lá no Novo também, mas o texto coube a Deus, né, que nós viéssemos aqui. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso para você. Então ele diz assim, ó: como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco,
Assim o homem se deita e não se levanta. Quando o homem morre... Oi, Rita Simão, tudo bem, querido? Irmão Cledson, Pai do Senhor, querido. Quando o homem morre, ele se deita. E a Bíblia diz que ele não se levanta. Amém? Oi, Sandro, Deus abençoe sua esposa. Tá? Então ele continua dizendo assim, ó, até que não haja mais céus, não acordará. Então veja que a Bíblia afirma que enquanto este céu que eu e você conhecermos, enquanto ele existir, este homem que morreu não se levantará. Amém? Não se levantará. Tá bom? Então, pastor, por que você está falando isso? Porque antigamente, eu vou falar para vocês de mim, eu gosto de falar das minhas experiências, não gosto de falar dos outros, né? Eu gosto de falar das minhas. Antigamente eu fui criado num lar espírita, eu já falei isso para vocês, né? Meu pai era espírita, meu pai teve centro espírita a sua vida inteira, meu pai morreu com 83 anos, né? Centro espírita kardecista, de mesa branca, né? Quem é do ramo aí sabe o que o pastor está falando. A gente está em Jó 14, do 1 ao 12. E ele então falava sobre a reencarnação. Meu pai tinha um problema na sua vista, do lado direito, ele era cego. E ele teve um acidente quando jovem, né? E eles então diziam que na outra vida, na vida passada, ele havia sido ferido ou morreu com um ferimento no seu olho e por isso ele nasceu com aquele problema e ficou cego. Eu ouvi meu pai falar isso a vida inteira. Tá bom? Então eu estou falando do meu pai e da minha vida, não estou falando de você nem da sua religião, estou falando do meu pai. Tá? Porque eu não estou aqui para ofender ninguém, só para ensinar. Eu quero que você aprenda o que a Bíblia diz. Tá bom? Então, eles acreditavam, entendeu? Eles acreditam, muita gente ainda acredita, que as pessoas que têm problemas hoje, elas adquiriram esse problema em vidas passadas. Entendeu? O budismo, ele acredita que as pessoas podem reencarnar em animais. O budismo, oi Alda, Deus abençoe. O budismo acredita nisso. Inclusive tem alguns, né, que não podem ser mortos. Eu não vou nem entrar no hinduísmo, né, porque daí a gente vai generalizar e vai se perder. Então eu vou ficar só aqui. Mas a Bíblia tem algum tipo de conversa sobre isso, que as pessoas reencarnam? Né? O meu pai, espírita, ele sempre esteve com a Bíblia debaixo do braço. Sempre. E ele brigava comigo quando eu era criança, eu nunca gostei de ler a Bíblia, porque meu pai me batia e me obrigava a ler a Bíblia. Meu pai é espírita. E ele dizia, você tem que ler aqui, olha aqui, você tem que aprender, leia aqui. E ele me batia e eu não gostava. Porque ele me obrigava a ler. Entendeu? Só que eles têm também o Evangelho segundo os Espíritos, que o Allan Kardec escreveu também, né? Mas, enfim. E ele se baseia em algumas passagens da Bíblia de maneira deturpada, assim como calvinista, como tantos outros aí que deturpam o Evangelho, né? Não esquenta não, Miriam, tá tranquilo. Acabam deturpando. Mas a Bíblia fala o que quando você morre? Que quando você morre, você dorme. A morte é você dorme. O teu corpo físico morre e o teu espírito e a tua alma dormem. Ok? Onde o teu corpo estiver repousando, ali vai estar repousando o teu espírito e a tua alma também. Tá? É isso que a Bíblia diz. Mas se você dorme, você não pode acordar e voltar para casa?
Porque tem um monte de gente que às vezes tem a impressão de ver a sua mãe que morreu em casa. Ah, eu vi a minha mãe, estava na minha casa. Ah, pastor, o que eu vou fazer porque o meu pai morreu e eu vejo ele na minha casa, ele fala comigo. Então a pergunta é, ele morreu, ele dormiu. Ele pode acordar e voltar para falar com você? E a resposta está aqui na própria Bíblia. A Bíblia diz que não. Entendeu? Espírito. Aí, Thaís, deixa eu responder para você outra hora isso. Que é longa. A diferença entre espírito e alma é longa. Entendeu? O espírito é a parte de Deus que nós temos. A alma é o nosso raciocínio, sentimento, simplinho, tá? Raciocínio, sentimento e é a nossa alma. Lembrança, a alma. Entendeu? E espírito é a parte de Deus, tá? Que Deus nos deu. Vem de Deus, volta para Deus, tá? Então, as pessoas acham isso. Muita gente pensa isso. Entendeu? Então, eu queria falar para vocês que a Bíblia diz que quando a gente morre, a gente dorme e nós só seremos acordados quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar. A alma é o coração, a mente, tá? A alma são os nossos sentidos, a alma. Tá legal? Então, a Bíblia diz que ele não acordará enquanto este céu que está aqui não passar. Pastor, mas esse céu vai acabar? Vai. O apóstolo Pedro diz que serão feitos novos céus e novas terras. E que esta que existe aqui, ela se abrasará e se queimará. E essa terra que eu e você conhecemos, ela vai ser destruída. Entendeu? É simples, Eduardo. A cremação não tem problema nenhum, porque antigamente as pessoas eram queimadas quando morriam por causa da infecção em muitas doenças, em muitas situações. Então a Bíblia diz assim que quando Jesus voltar, escute isso. Está lá na carta aos Tessalonicenses. Quando Jesus voltar, o fogo vai devolver os seus mortos. Como é que isso vai se dar? Irmão Ari, irmã Ana, um beijo para vocês. Como é que o fogo vai devolver os seus mortos? Todos aqueles que o fogo consumiu, o fogo é um elemento de Deus, vai devolver a alma e o espírito daquelas pessoas, não é o corpo físico. Ok? A água vai ter que devolver. O mar, né? A Bíblia diz, vai ter que devolver. E a terra também vai ter que devolver. Porque se você parar para pensar, a pessoa que é enterrada, a terra consome o corpo. O corpo não fica lá. Depois de alguns anos ficam os ossos, e depois de mais alguns anos nem os ossos não ficam. Entendeu, Eduardo? Então a terra consome, são os três elementos, a água e o fogo, que podem consumir. Tudo bem, Eduardo? Deus abençoe, queridão. Que podem consumir a carne. Entendeu? E então eles serão devolvidos, mas não o corpo, a alma e o espírito. Tá? Beleza? Então, não é o papai, não é a mamãe que aparece quando você sonha, quando você tem. Não é ele. Ele está dormindo. Tá? Não é ele. É um espírito, mas não é o seu pai. No Evangelho aos Espíritos, né, que o Espiritismo usa, ele do Allan Kardec, ele fala num determinado trecho do livro que o espírito que conversa com você tem na sua acepção ser mentiroso e jamais revela quem de fato ele é. Isso está escrito lá, só você lê. E eu, como li, sei. Entendeu? Tá? Então eu queria explicar isso para você, porque eu sei que tem muita gente que não sabe, não conhece, tem dificuldade com isso. Não é, Marcelo? Isso aí, quem leu sabe. Tá? Então o espírito ele é mentiroso. Entendeu? O crente, se uma pessoa morrer e quiser ser cremada, pode. Não tem nenhum texto bíblico que fale que não pode. Tá? Não tem problema. Então esses espíritos que vêm, entendeu? Eles são espíritos enganadores. Tá? Então nós só vamos acordar na ressurreição dos santos. Uns para a glória, outros não.
porque aí quem não morreu salvo vai ter problema. Entendeu? Então, todos no arrebatamento, a Bíblia diz que de maneira nenhuma os vivos serão arrebatados antes daqueles que dormiram no Senhor. Tá? Que dormiram no Senhor. Aqueles que não dormiram no Senhor, não. Esses vão esperar a segunda vinda, uma para frente ainda, que daí é lá de Apocalipse 19. Ok? Então, é assim que a Bíblia diz. Tá bom? É assim que a Bíblia diz. Tá legal? Tá lá em Hebreus, Alex. Eu acho que é no 9, eu não tenho bem certeza, mas acho que é no 9. É que a gente fala sobre isso. Mas num outro momento aí a gente faz um estudo mais legal sobre isso. Tá bom? Então, quando você morre, você dorme. Se você morreu queimado, a pessoa morreu num incêndio, por exemplo, né? Ou a pessoa morreu, afundou o navio, a pessoa morreu no mar. O peixe que vai comer, a água que vai consumir, a carne e tal, né? Então a carne não importa, porque a carne não vai ter serventia mais nenhuma. Entendeu? Não vai ter serventia nenhuma. Então o que vai voltar, né? A alma e o espírito ficaram ali no mar, naquele lugar, ela vai ficar depositada ali. É claro que é um lugar espiritual, né? É óbvio, entendeu? E ficam ali dormindo. Entendeu? É porque o tempo, irmã, quando Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso, a Bíblia diz que um dia para Deus são como quanto tempo? Como 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como um dia. Então, a relação de tempo, as pessoas pecam porque não conhecem a Bíblia. A relação de tempo de Deus conosco é diferente. Isso é igual a piada de 1 centavo, que eu já contei para vocês. Eu vou contar uma piada para vocês entenderem aí, né? Eu vi um cara que foi arrebatado e foi no céu. Escute essa, eu não lembro agora de cabeça, Alex, mas é capítulo 9, só você ler, você vai achar lá. Vou contar uma piada para vocês entenderem isso, tá bom? Presta atenção aí agora, presta atenção, tá? O cara foi arrebatado, foi no céu. Aí ele tá arrebatado, andando lá no céu. Aí ele encontrou com o Senhor, e o Senhor disse, ô meu filho, você veio passear aqui? Pois é, Senhor, eu fui trazido aqui para conhecer o céu e tal e coisa e tal, né? Ele falou, Senhor, posso te fazer uma pergunta? Ele falou, claro, pode. Ele falou, 1 milhão lá na terra vale quanto aqui no céu? O Senhor falou, 1 centavo. E o cara pensou, só 1 centavo? Jesus falou, só 1 centavo. Ele falou assim, o senhor pode me emprestar 1 centavo? Aí ele disse, posso. Espera só um segundo. Sacou? Entendeu? Espera só um segundo. Deus é eterno. Entendeu? Deus é eterno. Outro dia a gente fala sobre isso, irmã, sobre o suicídio, essas coisas e tal. A gente fala outro dia. Tá? Não está no contexto do texto aí, daí vai tirar a gente da direção da palavra aí. Mas eu vou explicar para vocês e vou ensinar assim. Ok? Então não queira dar uma despertinho com Deus que você vai se dar mal. Tá? Então escute aqui o que o pastor está falando para você. A relação de tempo é nisso que as pessoas pecam. Ah, mas se eu morrer, a Bíblia diz que vai ser num piscar de horas. Mas e o tempo para Deus quanto é? Para o tempo, nosso tempo, né? É no Cronos. O tempo de Deus é o Kairos. Entendeu? Eu acho que Laura, é 9h27, Laura? Obrigado. 9h27, irmão Alex, tá? A irmã passou para mim, eu não vi aqui, mas acho que é. A irmã tá dando certo aí a referência, tá? Entendeu? Então, a diferença é a relação de tempo entre um dia para Deus, quantos milhares de anos é para nós. Certo? Então, é essa a diferença que as pessoas não se ligam. Quando a Bíblia diz um dia de jornaleiro, daí ele está falando do nosso tempo. Sacou? Entendeu? Não tem problema, irmão, porque o corpo da pessoa, vamos dizer, a pessoa morreu numa explosão de avião, por exemplo, o avião caiu e explodiu. Não tem corpo, né? Não tem. Mas o corpo não importa, porque você vai ganhar um corpo novo. Então o que vai fazer com o velho não interessa, irmão. Entendeu? Entenda isso. O que vai fazer com o velho não interessa, você vai ganhar um novo. Entendeu? O corpo ele desce na terra, ele apodrece na terra. Ele vai no mar, ele apodrece no mar. Ele vai no fogo, ele é queimado. O corpo, esse corpo físico, ele vai ser consumido aqui. Ele é matéria. Ele é corruptível. E a Bíblia diz que as coisas corruptíveis não vão entrar nos lugares incorruptíveis. Entendeu?
Então o teu corpo, o meu corpício de bailarina espanhol, infelizmente, né, bem que podia, né, tá lá, né, brincadeira, né? Então vamos é um corpo novo, tá? Por isso que Jesus, ali no capítulo 20 do Evangelho de João, quando ele vem, ninguém conhece ele. Se ele não vem com as mãos furadas, os pés furados, ninguém sabia que era ele. Por quê? Porque ele vem no novo corpo e ninguém conhece. Entendeu? Oi, Gutão, tudo bem, parceiro? Seja bem-vindo aí, mano. Tá? Ninguém conhece. Então é um novo corpo. O velho. Ah, mas o que aconteceu com o velho? Deixa de ser curioso também, né, irmão? Que tem os povos que é povo curioso, né? Não sei, a Bíblia não fala e não sabemos também, tá? Então vamos para a segunda parte da mensagem, tá legal? Beleza? Sanada a dúvida aí, vamos para frente que atrás vem gente. Vamos lá. Verso 7. Quero que você olhe comigo aí o verso de número 7, tá bom? Então leia comigo aí, presta atenção, ó. Porque há esperança para a árvore. Presta atenção. Porque há esperança para a árvore, que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra sua raiz, presta atenção, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta, ou, numas traduções, diz, e sairá dele um renovo, tá? Então, Jó faz aqui uma comparação entre o homem e a árvore. E ele está dizendo que a árvore tem muito mais chance, aqui Jó está dizendo, tem muito mais chance de ser restaurado do que o homem. Por isso ele faz essa comparação. Por que é que Jó falou isso aqui no capítulo de número 14? Porque Jó ainda não conhecia o Senhor. Jó só conhecia Deus por ouvir dizer. Amém? Então, muita gente hoje conhece Deus apenas por ouvir dizer. Você conhece Jesus? Ah, eu conheço Jesus. Hoje de manhã eu fui caminhar na praia, porque saiu o sol, eu aproveitei, né, que eu já estava com cheiro de mofo, já faz 4 dias, 5 quase que está chovendo, né, estava até meio triste já com a falta do sol. Hoje saiu o sol, eu fui de manhã caminhar na praia, né, coloquei um calção, uma camiseta, esquentou, né, fui caminhar na praia. E eu tô caminhando na praia, passei ao lado de 2 homens conversando, parados na praia, conversando, e um deles estava falando, evangelizando o outro. E eu passei e prestei atenção na conversa, devagarzinho, né? E ele dizendo assim, porque o nosso Jesus está vivo. E tem muita gente que leva ele morto ainda, como se de fato ele tivesse morto. Mas ele não está, mas 2 pessoas muito humildes conversando. 2 senhores bem humildezinhos conversando. E o outro dizia, é mesmo, né? Verdade. Se ele está vivo, por que as pessoas levam ele aqui morto? Oi, Hamilton, tudo bem? Entendeu? Eu passei, fiquei ouvindo, né? E aí eu fiquei prestando atenção e pensei assim, escuta só, fiquei pensando assim, Deus, ele está esparramando o seu evangelho para todo mundo. A verdade de Deus, ela está vindo à tona para todos, irmão. Entendeu? A verdade de Deus, ela está vindo à tona para todo mundo, até as pessoas. Até as pessoas mais humildes, que têm mais dificuldade de entender, estão começando a compreender que têm sido enganadas aí há muito tempo. Estão abrindo os olhos, irmão. Entendeu? Tem muita gente ficando esperto. Então, tem muita gente que conhecia Jesus só por ouvir dizer. Você conhece Jesus? Eu conheço. Eu sempre escuto as pessoas falar. E você conhecer por ouvir dizer. Mas aí então nós passamos por experiências, por situações, por circunstâncias. Hoje eu falei com o irmão William. Queria falar para vocês. Conversei com ele hoje. O irmão William foi para o hospital com 80% do seu pulmão tomado pela pneumonia em função do Covid. 80%, quando eu vim aqui pedir para vocês orarem por ele, estava muito mal. 80%.
Mas ele já saiu e está em casa. Eu falei com ele hoje, mandou um abraço para todo mundo, pediu para mim agradecer vocês por terem orado por ele. Né? Ele já está bem melhor, está melhorando, mas ele estava com 80%. O William é um milagre. Né? E eu estava conversando com ele hoje e ele disse, puxa, pastor, é só Deus. Então, nesses lugares, o que acontece com o ser humano num lugar desse, como o hospital, num momento de morte? O que acontece lá, irmão? Eu pergunto para você, porque muitas pessoas só mudam no momento de crise. E muitas vezes é preciso que Deus permita esta crise vir sobre a nossa vida para que nós aprendamos e tenhamos então ali uma experiência verdadeira com Deus e passemos a conhecer o Senhor. E é nesses momentos de maior angústia e dificuldade que muitos de nós tivemos um verdadeiro encontro com o Senhor através do seu Espírito Santo. Não é assim? Nós buscamos ao Senhor com a intensidade do coração e da alma na angústia da morte, normalmente. Ou da nossa ou de alguém que a gente gosta. E aquele momento é o momento onde a gente se depara com algo que a gente nunca tinha visto, com alguém que a gente não conhecia, que é a ação de Deus no sobrenatural. Porque nós estamos acostumados a ver Deus no mundo natural. Então a gente vê ele num crucifixo, a gente vê ele numa imagem, a gente vê ele num quadro, a gente vê ele num quadro pintado por alguém, num quadro explicado por alguém, num quadro ensinado por alguém. Então nós conhecemos o Senhor apenas de ouvir dizer. Mas a gente nunca ouviu a voz dele, a gente nunca sentiu a presença dele, a gente nunca sentiu o toque de Deus na nossa vida. E quando a gente desce no poço da aflição, no poço da dificuldade, no vale da sombra e da morte, ali nós temos uma experiência real com Deus. Não é? Tanto quem entrou no vale, quanto aquele que ficou do lado de fora esperando e torcendo e orando, ou rezando, ou empenhando-se ali para que ele voltasse do vale da sombra e da morte, tanto um quanto o outro. E isso gera no coração do ser humano uma experiência. E foi exatamente isso que aconteceu com o nosso irmão querido Jó. Ele era um cara extremamente rico, próspero, mas ele conhecia Deus apenas por ouvir dizer, mesmo sendo ele, como diz o capítulo 1, no verso 1 e 2, homem bom, justo, temente a Deus, porém não conhecia o Senhor. E quantos de nós hoje existem que são bons, justos, honestos, falam a verdade, mas não conhecem a Deus? Muitos. Muitos. Muitos não conhecem a Deus. Conhece a Deus de ouvir dizer. Fala assim, irmão, você já viu um anjo? Não. Não. Você já foi arrebatado em espírito, foi no céu, viu o Senhor? Não. Você já viu um aleijado na tua frente pular de uma cadeira de rodas, sair correndo? Não. Você já viu um morto ressuscitar no hospital? Não. Você já viu uma pessoa cega ser curada e olhar e ver e falar, meu Deus, eu tô vendo. Você já viu? Não. Entendeu? Já viu o teu filho ali caído no chão, numa situação difícil, numa hora de agonia, desespero, e você então fazer um clamor a Deus naquele momento, o anjo descer, tocar ele e ele levantar na hora? Por que nós não vemos isso? Porque nós não cremos de verdade. Entendeu? Porque nós não cremos de verdade. Porque a Bíblia diz que se crermos, veremos
a glória de Deus. Se crermos. Jesus falou isso. Ele disse, se creres, verás a glória de Deus, verás o céu aberto e verás os anjos do Senhor subindo e descendo. Foi isso que Jesus falou para Natanael, irmão. Não é assim? Então nós não vemos porque nós não cremos. E nós só creremos quando nós vermos algo manifesto na nossa vida. Entendeu? Entendeu? Então Jó precisou passar pelo vale da sombra e da morte para ele aprender a conhecer a Deus. Pastor, mas isso está escrito na Bíblia? Tá, eu quero que você vá comigo lá no capítulo 42 de Jó. Abre a tua Bíblia, vai lá, vou esperar um pouquinho. Capítulo 42, por favor, abra aí verso de número 1 no livro de Jó. Vamos lá. Eu quero ler com você o que está escrito aqui. Diz assim, ó. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Preste atenção no que a Bíblia está falando para você. Nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Escute isso. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, falei do que não entendia. Olha Jó se justificando, se humilhando diante de Deus. Senhor, por isso eu falei daquilo que eu não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. 4. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó conhecia Deus apenas de ouvir dizer, mas agora os seus olhos o veem. Agora os olhos de Jó se abriram em função da situação que ele viveu e passou. E ele aprendeu a conhecer um Deus de verdade, Deus vivo, poderoso. Eu fiz um resuminho aqui sobre o livro de Jó, eu queria ler para você, se você me permitir. Eu escrevi em mais de 1 hora que eu estou aqui escrevendo, né? Não é justo que eu não leia também, né? Eu vou ler para você. Jó aparece na presença de Deus em adoração, humildade e a experiência do perdão divino. A revelação da natureza divina dá a Jó uma clara consciência da sua pecaminosidade e uma dependência total da providência de Deus. Isso foi o que a experiência de Jó gerou no seu coração. Já reconhece ele que as palavras e a razão humana não são suficientes para alcançar a Deus, o qual não tem termo de comparação, e abre, então, mão do debate desejado. Jó percebe a grandeza de Deus. E ele abre mão de debater com Deus, porque até aqui ele veio debatendo e questionando por que ele estava passando por aquilo. Porque Jó achava que era tão justo que não merecia o que estava acontecendo com ele. Não é assim que muita gente fala? Nossa, Senhor, mas por que eu não fiz nada errado? Ah, meu Deus, eu não sei por que a minha vida está assim, porque eu sou tão crente, eu sou tão bom, eu ajudo todo mundo, eu faço tudo certo, eu procuro viver tudo certinho, por que está tudo acontecendo comigo? Não é assim que as pessoas falam. Exatamente o que Jó dizia. Entendeu? Irmã Maria Cristina, tá entendendo? Então as pessoas se acham tão boas que eles acham que nada de ruim pode acontecer com eles. E Jó achava também. Mas quando ele passa a conhecer a Deus, ele compreende o tamanho do seu pecado. Ele compreende, irmão, a grandiosidade de Deus.
né? Eu coloquei até o verbo aqui no superlativo. Muitíssimo. Né? A grandiosidade de Deus. Tá entendendo? E Jó não se ligou, mas agora, irmão, escute isso aqui. Regozija-se com uma experiência pessoal de Deus, que lhe acrescenta aquele aspecto místico, piedoso, espiritual, que lhe faltava quando seu conhecimento de Deus era somente baseado nos ensinamentos em que havia sido treinado desde a sua mocidade. Jó agora entende que Deus, ele é espírito. Deus, ele é espírito. E que muitas vezes eu e você não vamos compreender as ações de Deus. Mas nós precisamos crer. Nós precisamos aceitar quando ela vem de Deus, é óbvio, né? Aceitar. Você está entendendo? E devemos aprender a ter humildade. Que muita gente não tem. Tem gente que não aceita nem o que a Bíblia diz, né? Nem o que a Bíblia diz, eles não aceitam. Não é? Mas as pessoas não têm humildade para aceitar aquilo que a Bíblia diz. Nós acabamos de ler aqui que a Bíblia disse que o homem, quando morre, dorme. Né? Mas tem gente escrevendo aqui, ó, o espírito não dorme, ele volta para Deus. Então a Bíblia mente. O que está escrito na Bíblia é mentira, o que o irmão está falando aí é verdade. Ah, mas lá no texto tal, mas é outro contexto, né, gente? Entendeu? Então, Jó aprendeu a ver a Deus quando ele passou a ter humildade. Ele aprendeu a aceitar a verdade. Ele aprendeu a se submeter às coisas de Deus. E não ficar questionando, discutindo, brigando, enchendo o saco. Porque tem muita gente que é assim, né? Infelizmente. Ou a sua humildade é falsa. Né? Uma falsa humildade. É uma humildade de aparência. Entendeu? Então, a gente observa que Jó, ao ter uma experiência pessoal com Deus, acrescentou a ele aquele aspecto espiritual que ele não tinha. Acrescentou a ele esse aspecto de humildade que ele não tinha, de piedade que ele também não tinha, de humildade que ele também não tinha, porque ele achava que não era justo ele estar passando por aquilo porque ele era bom. E quando a gente observa lá atrás, no livro de Jó, ele diz assim, o mal que eu temia me sobreveio. Jó achava-se um cara extremamente injusto. E a própria Bíblia diz que ele era justo. Mas a justiça dele está em Deus e não em si próprio. Nós, em nós mesmos, não temos justiça absolutamente nenhuma. Agora, quando o Espírito Santo de Deus está em nós, somos justificados pelo Senhor Jesus. Nós não temos justiça. Você não tem justiça em você, eu não tenho justiça em mim. Somos justificados pelo Espírito Santo de Deus que está em nós, quando ele está. Que a gente não tem justiça nenhuma. A Bíblia diz que quando eu digo que não peco, já estou pecando, porque eu sou mentiroso. Entendeu? Então a gente precisa ter a humildade de admitir a soberania de Deus. A soberania da palavra de Deus. Entendeu? É isso que a gente precisa aprender. As pessoas não se submetem mais à palavra de Deus, irmão. Eles querem saber mais do que a Bíblia. Não, mas o que está escrito aí não é isso. Como que não é, irmão? Como que não é? Então a Bíblia está errada e os doutores aí que estão ensinando aí fora estão certos?
As pessoas não se submetem mais à palavra de Deus, irmão. Né? Eles querem questionar a verdade, questionar a palavra, dizendo não, mas lá no livro de Romanos, para, irmão, você está tirando texto fora de contexto, para com isso. Seja humilde, abaixa a bola. Se submete à palavra de Deus. Se submete, seja ovelha. Seja ovelha, irmão, que bode não vai entrar no reino, não. Entendeu? Ou será que o Espírito Santo é um idiota, ele escreve um livro de um jeito, escreve o outro de outro para gerar contenda e confusão? Será que o Espírito Santo é idiota? Tem gente que pensa que ele é. Não existe contradição na Bíblia, irmão. O que existe é a diferença de entendimento de determinadas pessoas. A Bíblia é um só Espírito, irmão, uma só palavra. Jamais o texto vai se contradizer. Quem está se contradizendo é quem está estudando achando aí, chifre em cabeça de cavalo. Né? Então, a gente continua. Nesse comentário aqui que eu fiz, né? Que o Jó, ele vivia baseado nos conhecimentos e nos seus ensinamentos, em que ele havia sido treinado. E muita gente é assim. Se baseia naquilo que aprendeu com o professor. Ah, mas eu fiz uma faculdade de teologia, meu professor falou que é isso. Cara, mas não é isso que a Bíblia está falando. Não, mas não interessa o meu. Mas lá na minha igreja é assim. Mas está errado. Não, mas é assim. As pessoas são assim, irmão. Eles brigam por causa das doutrinas, mesmo que elas não sejam bíblicas. Eu e você, se você quer ir para o céu, você tem que ser um crente biblicista. A tua visão, a tua doutrina, a tua fé tem que ser baseada na palavra de Deus. Na palavra de Deus. No Novo Testamento. Porque nós vivemos uma nova aliança, não na velha. Então, tudo que nós falamos e ensinamos tem que ser baseado na Bíblia, no Novo Testamento. E acabou. Ah, mas não tá, porque sabe por quê? Não é que, mas sabe por quê, irmão? Então, nós precisamos ter a nossa doutrina baseada na sã doutrina, que é o Novo Testamento. Essa é essa doutrina. Tudo o que está escrito na Bíblia no Novo Testamento, essa doutrina, do início ao fim, a gente precisa cumprir ela, viver ela, aplicar ela na nossa Bíblia. Esses dias uma pessoa perguntou, pastor, qual é a doutrina que o senhor aplica na igreja do Povo de Cristo? Eu disse a Bíblia, Novo Testamento, do início ao fim. Essa é a nossa doutrina. Está na Bíblia, nós seguimos. Não está, não queremos. Entendeu? A gente continua. Se você ler comigo o verso de número 7, eu queria que você lesse comigo. O verso de número 7 diz assim, ó, sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Eu quero entrar aqui num comentário com você agora do verso 7, ele vai trazer uma coisa aqui extraordinária, eu quero que você preste atenção. O que era reto? O que é reto para Deus? Preste atenção nisso. Os amigos tinham falado muitas coisas certíssimas sobre Deus, inclusive algumas das mais inspiradas exortações sobre a conversão a Deus. E Jó havia tomado algumas erradas em querer entrar em contenda com Deus. Mas há uma grande diferença ou distinção. Jó estava buscando sinceramente a verdade sobre a justiça divina e sobre a razão dos seus sofrimentos físicos e morais, enquanto seus amigos, sem ter o coração aberto para Deus, simplesmente quiseram forçar Jó a ingerir as suas teorias pré-fabricadas. Gostou do comentário? O Jó errou, mas ele errou no sentido de acertar. Jó era sincero no seu coração e ele falou bobagem, falou besteira porque ele não sabia, irmão. Mas ele estava buscando a verdade. Entendeu?
Ele estava buscando a verdade, ele estava buscando o conhecimento, ele queria saber por que ele estava, por que ele sofreu, por que ele levou porrada, por que ele ficou doente, por que ele perdeu tudo. E ele ficou meio desconcertado, meio perdido, mas Deus entendia o coração de Jó e sabia que ele estava numa busca pela verdade. Já os seus amigos, não. Os seus amigos eram os crentões de plantão, irmão. Entendeu? Os amigos de Jó, eles eram os crentões. E eles vieram com aquela doutrina pré-fabricada e queriam implicar nele. Dizer, não, você está sofrendo por causa... Mas não é bem assim, irmão. Então, Deus repreendeu o cara aqui no verso número 7. Ele disse que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, a minha ira se acendeu contra ti, contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Mesmo que Jó, no meio da conversa, tenha extrapolado, ficado estressado, falado umas bobagens, Deus perdoou, porque sabia que o coração de Jó era puro e sincero. O coração de Jó não era religioso. O coração de Jó não era fariseu. Entendeu? O coração de Jó não era soberbo, achando que era o crentão. Não, veja bem, Deus não é bem assim. Não, meu irmão, veja bem, não é bem assim como você está pensando, porque a Bíblia precisa ser interpretada. Não é assim que os caras falam? Não é assim que os caras falam? Deus, ele sonda o nosso coração. E ele vê o desejo, a tua ânsia, a tua precipitação, como Pedro se precipitava às vezes e falava umas bobagens, e o próprio Jesus o repreendia, mas no final quem virou Pedro? Entendeu? Então sempre você vai ter um amigo crentão, um parente crentão que vai dizer, o quê? O quê? Não, você não pode tomar Santa Ceia. Não, você o quê? Batizar? Você não pode. Você fuma, como é que você vai se batizar? Sempre vão ter essas pessoas, irmãos, entendeu? Que vão se levantar contra aquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz, vinde como estás. Ela não diz que você tem que se virar um santo para depois você se batizar. Não é isso que a Bíblia diz. Entendeu? Então, esse comentário é feito baseado nisso. Deus se levanta contra o cara, contra o Elifaz, porque ele tinha uma doutrina pré-fabricada, pré-estabelecida. Uma doutrina religiosa que não é de Deus. Deus não está nesse negócio aí, não. Entendeu? E o verso 8, o verso 10, agora eu quero que você venha no verso 10 junto comigo. Eu quero encerrar a mensagem, por favor. O verso 10 diz assim, e o Senhor, presta atenção, virou o cativeiro de Jó, preste bem atenção, e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Você entendeu? Quando o teu coração estiver puro, você vai perdoar aqueles que te ofenderam. E você vai demonstrar esse perdão, essa pureza do teu coração e da tua alma para Deus. Pastor, como que eu vou fazer isso? Quando você estiver orando por eles com sinceridade no teu coração. Entendeu? Então Deus vai mudar a tua vida quando Ele observar em você a mudança. Deus mudou a vida de Jó quando Ele observou no seu coração a mudança. Jó havia sido, enfim, transformado. E ele agora não reivindicava mais a justiça para si, mas ele buscava misericórdia para os seus irmãos que lhe haviam ofendido, ultrajado, achincalhado, há tanto tempo estavam ali fazendo isso com ele. Entendeu? Então o verso 10 diz que o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Entendeu? Quando Jó só orou pelos seus amigos, vou reformular a frase, Jó só orou pelos seus amigos quando o seu coração mudou.
E ele colocou ele diante de Deus, o Senhor, perdoa eles, não, porque Deus falou que ia pegar os caras lá no verso 7. E ali no verso 9. E aí o Jó entra na presença de Deus intercedendo pelos seus amigos. E quando Deus ouve, presta atenção, a intercessão de Jó pelos seus amigos, Deus então tem a confirmação de que o coração de Jó agora foi transformado e ele agora vai sair do deserto no qual foi colocado pelo próprio Deus. Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó. Foi Deus que permitiu. Satanás foi lá no céu, entrou na presença de Deus, reivindicou peneirar o Jó. E Deus permitiu. E assim Jó foi transformado. E assim Jó foi mudado. E agora Jó não era mais aquele cretino do início. E eu estou falando de uma maneira hipotética, por favor, ou figurada, se você preferir. Agora Jó se transformou num crentaço, irmão. Num crentaço. E aí quando Deus olha o coração dele e vê Jó transformado, aí a parte B do verso 10 diz assim: e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Aprenda a ler a Bíblia. O mal não vem de Deus. Aprenda a ler a Bíblia, irmão. Deus não pesa a mão sobre ninguém. Deus não trata com ninguém. Aprenda a ler a Bíblia. Olha o verso 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. Está ouvindo isso? Um pendente de ouro. Esse finalzinho de texto aqui tem algo extraordinário. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Porque teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Escute aqui. Quando Deus quer abençoar você, Ele usa as pessoas para fazer isso. Eu queria que você aprendesse isso. Não fica achando, irmão, que vai cair uma pedra de ouro do céu em cima do teu colo. Que vai aparecer um diamante por milagre. Não é assim que Deus trabalha, pelo menos não na Bíblia. A Bíblia diz que Deus usou as pessoas para abençoar a Jó. E cada uma das pessoas que vinha lhe visitar comia pão com ele e ficava constrangido pelo mal que Jó estava passando e dava a ele um presente. Um dava um anel de ouro, outro dava um pendente de ouro, outro dava um anel de brilhante, outro dava um anel de esmeralda, outro vinha e dava uma corrente de ouro, outro vinha e dava um carro, outro vinha e dava um terreno, outro vinha e dava uma casa. É assim que Deus faz para abençoar as pessoas que Ele quer abençoar. E você tem que aprender isso. Deus usa as pessoas para abençoar as pessoas. Entenda e aprenda. É a maneira que Deus se utiliza para abençoar. E às vezes Deus envia alguém para abençoar você e você fala, não quero. Não quero. Pastor, eu senti uma vontade de Deus, eu vim aqui para te dar um anel de ouro. Eu não quero, irmão. Pode levar embora, porque se Deus quiser me abençoar, Ele vai me dar, irmão. É Ele que está te dando. Ele está usando a pessoa para te dar, irmão. Pelo amor de Jesus, leia a Bíblia.
Deus está usando aquela pessoa para te abençoar. Você entendeu? É assim que Deus faz para abençoar as pessoas. Leia a Bíblia, pelo amor de Jesus. Quantas pessoas deixam de ser abençoadas porque não conhecem a palavra de Deus? Pastor Sandro, eu senti de te dar esse carro aqui. Eu não falei para você que eu ganhei meu carro de presente? A pessoa não entende. Senti, Deus mandou eu te dar. Você tem certeza? Tenho certeza. Então eu sentei receber, me dê então. Quer dar, dê. Senti te dar esse relógio aqui. Tem certeza? Claro. Quero te dar, irmã. Senti. Ai, não quero, porque se Deus for me dar, ele vai me dar um zero da loja. Aí você não vai ganhar, porque você é burro. Não lê a Bíblia. E eu sei que está cheio de gente aí que deixou de receber a bênção de Deus. Por isso o Espírito Santo me trouxe para pregar essa mensagem para você hoje. Entendeu? Porque a pessoa ficou constrangida com você. Pela situação difícil que você está passando. As pessoas ficaram constrangidas pela situação difícil que Jó estava passando. Aí ele falou, puta, Jó, eu tô com uma pena de você, cara, você tá tão ferrado, eu vou te dar esse anel de ouro aqui, pega aí. Aí outro dia vinha outro e falou, nossa, Jó, eu vou te dar esse pendente de ouro aqui. Ah, Jó, então é o seguinte, eu tenho 100 camelos, eu vou te dar 10 camelos para você, então pega esses 10 camelinhos. Aí veio o outro e falou, ó, Jó, é o seguinte, eu tenho 500 camelos, eu senti de Deus, eu vou te dar 50. E assim Jó passou a ter o dobro do que ele tinha. O Jó não falou assim, ah, não precisa não, eu já ganhei 50, não estou precisando. Foi isso que Jó fez? Não. Não. E eu estou te ensinando o que a Bíblia diz. Entendeu? O que a Bíblia diz, irmão. Eu essa semana dei um presente para o irmão, sabia? Eu dei uma carteira de motorista de presente para um irmão. Ele tem a carteira C e ele precisava a B e ele precisava fazer a C, custa R$1.300, acho 1.400, eu não sei bem qual é o valor. E ele estava com dificuldade, queria fazer a carteira para arrumar um emprego melhor, para trabalhar de caminhão e tal. E eu estava ouvindo a conversa essa semana. Lá na obra da minha casa, o irmão falando e tal, mas não tem dinheiro, puxa, com uma dificuldade. E daí ele foi lá, a parcela era 400, 4 vezes de 400, ou uma coisa assim, mais ou menos. Eu falei, irmão, quanto que é a primeira parcela da sua habilitação? Ele falou, R$400. Eu abri minha carteira, eu tinha R$400. Peguei e falei, tá aqui, ó, vou te dar a carteira. E as outras parcelas, 2, 3 dias antes de vencer, você me avisa, eu vou pagar para você, eu vou te dar a carteira de presente. Fiz isso essa semana. Porque eu senti no meu coração de Deus de fazer isso. Eu vi a dificuldade dele, ele chorando porque ele precisava daquilo para arrumar um emprego e ele não tinha condições de fazer, porque a pessoa quando tá ferrada, irmão, só aparece gente para criticar, para ajudar, não aparece ninguém. Entendeu? E eu abençoei ele, dei de presente, irmão. E dei com alegria. Sacou? Dei com alegria, irmão. Dei e dei com alegria. Então, eu vivo isso aqui que eu prego para você. Eu vivo isso aqui. E ele nem é membro da nossa igreja, ele é uma pessoa que eu conheço. E muita gente perde a oportunidade de semear lá no céu, guardar. Isso é juntar tesouro no céu, que você está fazendo para Deus. Entendeu? Pensa no irmão chorando, você não tem noção quanto ele chorou quando eu dei o presente para ele. Entendeu? Quanto que ele chorou, você não tem noção, irmão. Ele falou, irmão, não chora não. Tu não chora não, irmão. Eu faço isso aí mesmo. Não é só para você que eu faço. Se eu ver e eu sentir de Deus de fazer, eu faço. Se Deus fala para mim, tira o relógio, dá, eu tiro e dou. Dá o carro, eu dou, já dei. Já dei, irmão. Já dei. Eu nunca dei um carro para ninguém, eu dei já. Já dei. Deus mandou, eu dei. Eu não tenho esse negócio, irmão. Comigo, não tem esse negócio, não. Deus mandar, eu faço. Na hora. Eu não discuto. Então, quando eu estou ensinando isso aqui para você,
que vieram todos os irmãos, quer dizer, toda a comunidade, todo o povo, e via a situação de Jó, se compadecia dele e dava um ourinho, presentinho de ouro. Irmão, presentinho de ouro, ó, sentido de Deus, vou te dar esse presente aqui. Eita, glória. Hã? Não adianta você dar aquele sapato furado que você não usa mais. Ah, eu vou ajudar os irmãos. Vai lá, pega o sapato bem furado. Né? Vou dar meu sapato furado. Sapato furado você joga no lixo, mas no sapateiro você não dá. Dá o bom. Entendeu? Então as pessoas foram usadas por Deus. Eu não estou falando que é para você dar nada para mim nem para a igreja. Não estou pedindo nada para você. Nem quero nada que é teu, guarda para você. Mas se Deus falar para você, Deus tocar o seu coração aí, para você mandar um doce aí pro pastor, manda, irmão. Manda mesmo. Aliás, eu ganhei um monte de presente aqui que amanhã eu vou te mostrar. Não vou mostrar para você hoje, porque a gente já está adiantado no horário, e vou te mostrar amanhã. Chegou sexta-feira, chegou um monte de presente que eu ganhei. Os irmãos vão falar, pastor, sentindo o coração de te mandar, manda mesmo. Ganhei uma caixa com café, com doce, ganhei uma toalha nova, eu ganhei um monte, ganhei uma camisa do Galo que chegou, ganhei um monte de coisa, ganhei um CD. Verdade. E vem a cartinha, ó, pastor, eu senti no meu coração te dar um presente, tô mandando. Eu aqui faço isso por todo mundo. Entendeu? Então, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que o Senhor mudou a sorte de Jó. Deus mudou a sorte de Jó. E Deus, ele pode mudar a sua sorte. Quando Jó deu o seu carro para alguém? Não. Quando Jó orou pelos seus inimigos. Quando Jó orou pelos seus inimigos. Preste atenção nisso. Só vim tomar café, Cledson. Entendeu? Quando Jó orou pelos seus inimigos. Você crê que Deus pode mudar a tua situação? Você crê que Deus pode mudar a tua história? Deus pode mudar o teu cativeiro? Você crê nisso, irmão? Crê? Eu quero orar por você que crê nisso. Que ouviu essa palavra, que crê nela. Você crê? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero ministrar sobre a sua vida hoje uma unção de restauração. Se você crê, né? Você crê. Eu vou colocar um hino aqui para tocar, que é um que eu tenho aqui, eu só tenho esse, então você não reclama que eu só tenho esse. E eu vou colocar ele aqui para tocar. E enquanto ele toca, eu vou orando por você. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Oi, Mércia. Feche os seus olhos. Você que está perto, você que está longe. Feche os seus olhos. Por favor. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Se você crê que o Espírito Santo de Deus está aqui. Que Ele vai tocar na sua vida agora. Ele vai transformar o seu cativeiro. Que o seu coração agora, ele foi restaurado. Que você entendeu o propósito de Deus em tudo que você viveu e tudo que você passou. E agora Deus vai fazer de você uma casa nova. Você crê nisso? Que Deus vai restaurar. Que Deus vai trazer de volta tudo que foi perdido. Você crê nisso? Crê nisso. Há uma unção de restauração sobre a igreja. E o Espírito Santo de Deus está soprando um novo tempo sobre a sua vida, sobre a sua casa. Abra as suas mãos assim, seus olhinhos fechados.
E deixa o Espírito Santo de Deus soprar o vento de Deus sobre a sua vida, um vento de mudança, um vento de regozijo, um vento de restauração. Deixa o Espírito Santo tocar em você agora. Creia. A unção de Deus já está sobre a sua vida. O anjo de Deus já está tocando na sua vida. Não importa se você está perto, não importa se você está longe. O anjo do Senhor já está aí na sua casa. O Senhor já deu ordem aos seus anjos no céu para que ele desça e trabalhe a seu favor. O Senhor hoje está quebrando jugo. O Senhor hoje está quebrando cadeias e correntes. E Deus está trazendo um novo tempo sobre a sua vida. Creia nisso. Creia nisso. Olha a unção do Espírito Santo descendo sobre a sua vida. Como uma chuva serôdia que cai e molha a tua casa, cai e molha a tua vida. Deus vai mudar a situação da tua empresa. Deus vai mudar a situação do teu comércio. Deus vai mudar a situação do teu trabalho. Deus vai mudar a situação da tua família. Creia nisso. É pela fé. Creia na ação de Deus sobre a sua vida, na soberania de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus, esse novo tempo está sendo soprado. Creia. Uma unção especial de Deus que vem sobre a sua vida agora. Ela desce do céu, um óleo fresco, um azeite fresco sobre a sua vida. Uma unção de restauração. Em nome de Jesus, receba de Deus. Ela já está descendo. Olha, a unção já está descendo. Creia. O Espírito Santo de Deus já está tocando em você e na tua casa, onde você está. Já está vindo um alívio no teu coração. Olha aí, um alívio na tua alma. Aquele peso está indo embora. Aquela ação maligna está indo embora. Deus está soprando um novo sopro de vida sobre você. Querido Deus, em nome de Jesus, alcança o teu povo. Restaura, Senhor, o teu povo em nome de Jesus Cristo. Restaura a sua fé. Restaura, meu Deus, a sua fé em nome de Jesus Cristo. Restaura a sua família. Restaura, Senhor, os seus sonhos. Restaura, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, a cada um dos teus filhos. Segundo aquilo que eles creem, essa palavra que foi lançada hoje sobre a sua vida. Venha, meu Deus, uma unção de restauração. Restaura, Senhor, tudo aquilo que eles perderam. Restaura, meu Deus, tudo aquilo, Senhor, que eles perderam, papai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu peço. Restaura, Senhor, tudo aquilo que foi levado. Tudo aquilo, meu Deus, que eles perderam no decorrer das suas vidas. Meu Deus, aquilo que eles perderam porque fizeram a escolha errada. Aquilo que eles perderam, meu Deus, porque Satanás lhes roubou. Porque eles não tiveram sabedoria. Porque eles não tiveram sabedoria, Senhor, para manter nas suas mãos aquilo que o Senhor lhes havia dado. Papai, eu peço que o Senhor venha restaurar hoje a tua igreja. Que o Senhor venha restaurar hoje o teu povo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu peço que os seus olhos voltem a brilhar. Restaura, meu Deus, o brilho dos seus olhos. Restaura, meu Deus, hoje o sorriso no seu rosto. Restaura, Senhor, a sua fé. Restaura os seus sonhos. Meu Deus, aqueles que não querem nem dormir mais, porque eles não conseguem mais sonhar. Porque eles não conseguem mais ter esperança. Eles acham que tudo acabou, que não tem mais jeito. Mas, Senhor, hoje, o Senhor está restaurando os sonhos. Talvez, Senhor, eles sejam como aquela árvore que já enterrada, vê o seu cepo, o seu tronco enterrado, morto. Mas, meu Deus, hoje, ao som das águas, faz brotar, Senhor, um broto novo, para que venha nascer-lhe uma nova árvore, uma nova esperança, uma nova visão, uma força que vem do céu e do Senhor sobre a vida de cada um deles.
Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que a tua mão poderosa venha sobre a vida dessa igreja, desse povo que está aqui comigo hoje, Senhor, adquirindo mais fé através da pregação da tua palavra. Meu Deus, abre os seus olhos, unge os seus olhos com o colírio do céu, para que eles vejam que verdadeiramente só o Senhor é Deus. E que o seu poder, Senhor, é total, quando nós somos reinados por Ti. Reina, Senhor Jesus Cristo, sobre as nossas vidas. Faz de nós, Senhor, o Teu reino. Perdoa, Senhor, o nosso pecado. Dá para nós, Senhor, uma nova oportunidade, uma nova chance, uma nova vida, um novo sopro, um novo vento soprando sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, Espírito Santo, entra hoje na nossa vida e traz um renovo. Traz um renovo, Senhor, sobre cada um de nós. Traz um renovo, Senhor, sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, eu te peço. Nos renova, Senhor. Nos sara. Para que hoje a nossa esperança se renove. A nossa fé seja restaurada. Os nossos sonhos sejam restaurados. E nós sejamos aqui alcançados, Papai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus, meu Deus. Toca-nos nessa noite com o Teu poder. Toca-nos, Senhor, nessa noite com a Tua graça. Toca-nos, Senhor, nessa noite com o Teu amor. Sopra, Papai, sobre cada um de nós as Tuas misericórdias e o Teu amor, em nome de Jesus. E se você crê nisso, diga comigo amém. Diga comigo graças a Deus. Diga comigo eu creio, Senhor. Eu creio. Eu creio que o Senhor tocou hoje na minha vida. Papai do céu, muito obrigado por cada um dos irmãos, por cada uma das irmãs que hoje estão aqui conosco, ouvindo a Tua palavra e recebendo do Senhor mais um pouquinho de fé. É assim, Deus, que nós oramos e te agradecemos no poder e autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Eu peço, Deus, que o Senhor possa abençoar esta água que os irmãos estão colocando diante de Ti, para que quando beberem dela, Senhor, sejam alcançados pela sua fé, ou quando a utilizarem, sejam alcançados pela sua fé no poder e autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós hoje e sempre, e só quem crê diz comigo, amém. Glória a Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o teu cachorrinho, o teu gatinho, Deus abençoe o teu passarinho, Deus abençoe o teu gado graúdo, o teu gado miúdo, Deus abençoe tudo que você tem, tudo que você faz, seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, às 14 horas. Se Jesus não voltar amanhã, vamos falar de política, geopolítica, de tudo que está acontecendo. Amanhã, às 14 horas. Não perca. A gente vai estar aqui, se for da vontade de Deus. Certamente estaremos aqui às 14 horas. Um beijo no teu rosto, um ósculo santo para o irmão, para a irmã. Deus abençoe vocês e até amanhã. Tchau. Tchau, galera. Deus abençoe.